dizendo que tinha visto um material meu enviado por Juliano Roque, que era um repórter que já tinha tido passagem na TV Tambaú, mas estava lá em Petrolina, que ela tinha muita amizade com ele, e falou, Juliano, você não conhece nenhuma repórter que já tem apresentado por aí e tal? Eu não conheço, aí enviou o material, e aí ela gostou do material, e essa ligação já foi ela me chamando para eu fazer piloto. E nessa mesma semana, larguei tudo e vim, fiz o piloto da casa inteira, fiz do Feminíssima, do jornal, do programa de esporte. A proposta era eu apresentar o programa de esporte que estrearia em março. Só que nessa mesma semana eu recebi outra ligação, sim, aí fiz os pilotos e voltei para lá sem uma confirmação. Olha, a gente gostou do seu trabalho, mas a gente quer você lá para março, então dá tempo você concluir seu TCC, fica tranquila. Então eu estava tranquila, só que nessa mesma semana ela ligou, tudo em uma única semana, impressionante. Dizendo que estavam precisando de mim para ontem, porque uma apresentadora da TV na época tinha ido para Recife, morar em Recife, e largou o programa. Então, como eu tinha feito 12 pilotos e tinha dado certo também nesse outro programa, eles me chamaram. E aí pronto, aí na semana seguinte eu já estava aqui, eu fiquei 6 meses indo e voltando, ficava 2, 3 dias no máximo aqui, hospedada pela TV Tambaú, pela empresa, em uma pousada ou em um hotel específico, e voltava para lá e continuava estudando, terminando o TCC, enfim. Vim residir aqui em julho de 2008, que eu aluguei um flat e fiquei morando nesse flat lá no Cabo Branco. E fiquei trabalhando. Assumi o jornal da casa após um ano de Feminíssima, que era um programa feminino. Apesar de hoje a gente ter esse mesmo programa na casa, o mesmo nome, é uma conotação diferente. Era um programa de entrevistas, na época tinham quadros específicos, era um programa feminino de fato. E quando chegou 2009, eu já estava apresentando esse telejornal da noite, a TV resolveu fazer uma série especial sobre o aniversário de João Pessoa, e eu teria que fazer uma série dentro desse jornal sobre obras turísticas e sobre as obras que estavam sendo iniciadas até então. Foi aí que eu conheci Ricardo Coutinho. Eu não conhecia, eu nem me adentrava no assunto política, eu não conhecia nada sobre política e nunca trabalhei com política, nem sobre assessoria, inclusive só corrigindo a informação, não sou especialista em assessoria, eu sou especialista em redação jornalística. E nunca trabalhei com assessoria, seja para poder público, prefeitura, estado, ou seja para qualquer candidato, nunca trabalhei com política na minha vida. Então, era um assunto que não fazia parte da minha rotina, nem do meu desejo, assim, nunca gostei de política. Minha área sempre foi cultura, turismo, enfim, sempre gostei muito dessa área mesmo. E aí conheci Ricardo em julho de 2009, a TV, me lembro como hoje, me mandou cobrir a inauguração daquela ponte da Dom Pedro II. É uma passarela, na verdade. Uma passarela. Isso. E foi quando eu conheci Ricardo. O meu primeiro contato com o Ricardo foi ali naquela ocasião. A primeira impressão foi muito ruim, porque eu esperei por 2 horas, ele atrasou, como geralmente ele costuma atrasar. E a segunda, terceira e quarta impressão posterior também foi ruim, porque ele me observava demais, ficava me olhando, me encarando, eu não gostava disso. Eu sei que as pessoas, você deve ficar... Ele encarava ali olhando assim, que moça bonita, ou ele já encarava dizendo, essa vai ficar comigo, essa é minha, não tem quem tome. Como era a encarada dele? Eu não sei te dizer, mas me incomodava. Eu não gosto que um homem fique... Mas ele falava alguma coisa? E ainda mais no trabalho, porque ali era o meu trabalho. Olha, eu sei que é assim, que tá, principalmente o Wellington, que é mais afoito, vai ficar frustrado, mas o nosso tempo está estourado. Pelo amor de Nós Deus. estouramos o nosso tempo. Mas essa pergunta não vai... Não, eu quero saber como é que formou o primeiro casal. Para Pâmela responder, ela concluir em que momento ela já falou que até na 4ª vez tinha uma péssima impressão. Eu quero saber em que momento essa impressão mudou. Olha, aí, pra gente poder no encerrar. meu aniversário ele enviou buquê e enviou um colar para a TV. E aí eu comecei a me informar mais sobre ele. Isso já foi em agosto, um mês depois. Final de agosto, dia 27. E aí eu fiquei assim, poxa, talvez eu esteja com a impressão errada desse homem. Um cara que todo mundo fala bem, fala que é trabalhador. E eu era daquele tipo de jornalista que recriminava todo político, nenhum político presta, eu pensava daquela forma. Eu paguei minha língua com ele, inclusive. Aliás, paguei tudo. A senhora pode pagar a língua também pelo jornalista, viu? Porque a senhora é jornalista mesmo demais. Cuidado. E aí, pronto. Aí, em setembro, eu terminei um namoro. Eu tinha namorado na época, inclusive. E você tinha namorado quando ele começou a paquerar?
mas ele não sabia. Eu acho que ninguém sabia. Mexer com a Não, rapaz, E aí, o programa tá pronto. começando agora, pai. E aí, em setembro, eu terminei o namoro e resolvi aceitar o convite para jantar. Aí foi quando a gente ficou pela primeira vez. Só que aí eu pensei, poxa, vai acabar com a minha carreira. Eu tinha um plano de carreira. Eu queria continuar, eu queria ir para um grande centro, o Rio, ou São Paulo, enfim. E eu sabia, de fato, realmente eu tive que sair do telejornal. Minha imagem ficou muito vinculada à política depois dele. Mas tem coisas que a gente faz realmente assim. Eu apostei naquele sentimento. Sim, aí eu fiquei com ele nessa semana, em setembro, e aí resolvi não ficar mais. Eu falei, não dá, vai me prejudicar, Aí enlouqueceu ele. E aí... Aí ganhou. Não, aí Não, quando mas foi tem uma final coisa de que setembro... deixa eu explicar. Já que se mente muito, se fofoca muito, explicar o seguinte. Quando a senhora ficou com o outro com o Ricardo Coutinho, o outro já tinha dançado, já tinha despachado, Não, isso né? foi em setembro. Não? Não, eu terminei com ele em setembro, aí fiquei com o Ricardo, quando eu estava solteira, já tinha terminado. Sim, E aí, foi uma semana só, aí quando eu vi que eu estava me envolvendo, que era sério, não, vou cortar o mal pela raiz. Aí resolvi, não fiquei mais com ele, e aí foi que o homem ficou no meu pé, na minha cola. Voltei para esse meu ex, para ver também se a situação ficava mais ou menos resolvida, mas enfim, não deu. Início de outubro, a gente teve mais uma briga com esse ex, e eu acabei dando a chance a Ricardo. E aí pronto, aí semana seguinte a gente já noivou, impressionante. Ele fez uma noite de queijos e vinhos, todo romântico, me pediu em namoro. Mas ele continua romântico, porque o casamento acaba com romance, né? Ele continua assim, afetuoso, com grandes gestos, de carinho. Eu te digo que o governo tem tomado muito o meu marido de casa. Tem tomado muito tempo dele, não só como marido, mas como pai também. Eu percebo o Henri sentindo a ausência dele em várias ocasiões. Ele até hoje não viu o filho jogar futebol, por exemplo. É um preço que ele paga, é uma carreira que ele escolheu, ele está nisso há mais de 20 anos, eu não posso exigir que ele tome um rumo diferente. Eu não esperava que ele fosse candidato ao governo. Quando eu conheci Ricardo, ele me falava que político tinha que ter prazo de validade escrito na testa, que ele queria terminar o mandato bem, enfim. Quando chegou em dezembro de 2009, ele já me veio com essa conversa, dizendo que as situações estavam levando ele a ser candidato e que ele ia se candidatar, A senhora enfim. é a favor ou contra a aposentadoria do governador? Infelizmente, a aposentadoria não temos mais. do governador. Não. Infelizmente, olha, tudo que é bom Na hora de para começar ficar o bom programa, mesmo tem terminou. que ficar com esse gostinho de quero mais. O seguinte, Ah, peraí, eu vamos proponho- negociar. não, Não, dois vamos programas, negociar. Infelizmente, isso aqui não é uma Porque democracia. uma parte é de TV, Eu a quero, outra é eu para quero internet. inclusive agradecer, eu quero inclusive É que não tem agradecer como a negociar, presença não. da Ela tá primeira pior do que dama Ricardo Coutinho, e ela já desde encerrou já, tudo, viu? Ela já tá certa. deixar aberto um convite para a gente dar sequência a mais esse trololó, porque realmente eu concordo com os meninos. A coisa estava começando a ficar boa, programa estava estava começando a ver o começando, eu já disse entrosamento que não dá e a certo. gente tem que dizer até logo e até o próximo imprensado.